Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 78 da FUVEST 2023. Não tá aparecendo 3 ali, agora tá. Da prova do tipo V, que era mais uma questão de física, e uma bela questão do James Webb. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo compartilhar coisas de astronomia. Inclusive, no dia do lançamento do James Webb, estava eu feliz e contente assistindo o lançamento em plena manhã de Natal, assim. Eu tava na estrada indo pra casa dos meus avós e eu tava com o celularzinho assim ligado no lançamento do James Webb, tipo, meu Deus, que emoção, o James Webb tá sendo lançado finalmente. Mas enfim, então me sigam no Instagram para vocês acompanharem novidades astronômicas, caso vocês achem legal também. Então eu já fiquei feliz de ver o James Webb na questão, mesmo que não precisasse saber nada de verdade dele para você resolver isso, porque ele dava todas as informações. Então o telescópio espacial James Webb, lançado no Natal de 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado Ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. Então, a informação importante está aí, né? Então, nesse ponto, o objeto, nesse caso James Webb, vai orbitar o Sol com o mesmo período que a Terra orbita o Sol, que é 1 ano, né? E aí ele fala, o esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o James Webb com as respectivas massas e distâncias. Então ele fala que o Sol tem uma massa ms, a Terra tem uma massa mt e o James Webb tem uma massa mw. Daí no esquema também ele dá a distância entre o Sol e a Terra, que ele chama de RT, e a distância entre o Sol e o James Webb, que ele chama de RW. E aí ele fala que a força resultante necessária para manter um objeto de massa m em uma órbita circular de raio r com velocidade angular ômega, e é da fórmula F igual a m ômega ao quadrado vezes r. Então a força é a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Aí ele fala para a gente considerar Ft e Fw as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente. Assinale a alternativa que descreve a razão Fw sobre Ft, que é a razão entre essas forças. E aí vem o Note a Dot, ele fala para a gente desprezar os efeitos gravitacionais da Lua, então vamos fingir que a Lua não existe. E a gente também vai supor que Mw seja desprezível frente às outras massas e que as órbitas sejam perfeitamente circulares. E ele também fala para a gente supor que o telescópio se situe exatamente sobre o ponto de Lagrange. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é usar os dados do enunciado e só, né? E fazer razão no fim, que é uma divisão só um sobre o outro. Então, eu achei que ia ser uma questão super difícil na hora que eu comecei a ler, mas aí eu percebi que ele tinha dado tudo que a gente precisa. Então, no fim, nem era tão difícil assim, né? Parecia uma questão do Enem. Ele dava todas as respostas no texto e a gente só tinha que interpretar. Então, ok, ele falou que, primeira coisa, eles têm o mesmo período e que a gente consegue calcular essa frequência como m ômega ao quadrado r. Se eles têm o mesmo período, que é o T maiúsculo, a gente já sabe a relação entre as velocidades angulares, entre os ômegas, porque a gente sabe que a velocidade angular é calculada como 2π vezes o período. O ômega é 2πt. Se eles têm o mesmo t, eles têm o mesmo ômega. E ele falou que eles têm o mesmo T, eles têm o mesmo período de translação. Então, tanto a Terra quanto o James Webb vão ter o mesmo ômega. Então, o ômega do Ft e do Fw é o mesmo ômega. Então, a hora que a gente vai calcular o Fw, vai ser o Mw, que é a massa do James Webb, vezes esse ômega ao quadrado, que eu não sei quanto é, mas eu sei que é o mesmo da Terra, vezes o R ômega, que é o raio do James... Aliás, R ômega não. RW, que é o raio do James Webb. E a gente vai fazer a mesma coisa para a Terra. Então, Fw ficou Mw, ômega ao quadrado, RW. E para a Terra, vai ficar a massa da Terra vezes o ômega ao quadrado vezes o raio da Terra. E a gente só quer a razão dessas coisas. Então, vou só passar um traço aqui no meio para ficar uma fração, né, uma divisão de um pelo outro. Então, o que eu posso fazer nessa divisão? Ficou em cima Mw, ômega ao quadrado, RW, e embaixo Mt, ômega ao quadrado, RT. Ômega é o mesmo para os dois, e os dois estão ao quadrado, então eu posso cortar. E aí vai sobrar que a razão Fw sobre Ft é só em cima Mw, Rw e embaixo Mt, Rt. E é isso, tem essa alternativa que é exatamente o que fala a letra C. E aí eu preciso admitir que eu achei meio sem graça, assim, eu esperava uma questão super difícil e nem foi tão difícil assim, pelo menos eu não achei tão difícil assim. Mas espero que vocês me contem se vocês acharam difícil ou não. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Se gostaram, deixem joinha, se inscrevam no canal. E a gente já volta com o próximo exercício de física, que prova grande de física, né, gente? Já tô ficando cansada. Mas enfim, tchau, tchau e até já!